Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter a sua companhia. Durante a infância, normalmente dos 3 aos 7 anos de idade, é comum que as crianças passem por um processo de construção de um amigo imaginário. São vários os motivos que levam a essa criação. No entanto, boa parte dos casos envolve crianças que se sentem sozinhas. Um estudo da Universidade de Oregon, por exemplo, descobriu que 70% das crianças com amigos imaginários eram filhos únicos ou filhos mais velhos. Só que, além desse cenário, mudanças de rotina também influenciam no surgimento de amigos imaginários, como entrada na escola, pais ausentes e mudança de casa. O que poucas pesquisas lembram é que a ideia de um amigo imaginário também está presente em vertentes religiosas muito antigas, como no budismo tibetano. Nessa doutrina, existe a crença de que alguns experimentos são capazes de criar seres ou entidades apenas por meio da meditação, concentração e uma grande força de vontade. Esses seres são chamados de tulpas, que na língua tibetana significa emanação. No início do século XX, a escritora Annie Besant dividiu os tulpas em 3 classes e publicou os detalhes no livro Formas, Pensamento. De acordo com ela, existem os tulpas que assumem a forma da pessoa que os criou. Há aqueles que se parecem com objetos ou indivíduos e podem ser animados pelos mortos ou espíritos da natureza. E ainda existem os que representam qualidades específicas do plano astral ou do plano mental. Por aqui no Ocidente, a prática chegou na década de 20, graças à exploradora belga Alexandra David Niel, depois de passar por algumas experiências em um mosteiro tibetano. Ela foi capaz de fazer relatos bem detalhados sobre os tulpas, desde suas criações até o que acontece quando eles saem do controle. A própria Alexandra conseguiu criar um, mas os monges tiveram que contê-lo depois que ele se tornou agressivo. Em um dos seus livros, a exploradora explica que um tulpa pode se libertar do controle do seu criador, depois de ganhar vitalidade suficiente para se transformar no que eu e você consideraríamos real. É por isso que dizem que alguns tulpas não são vistos apenas pelas pessoas que os criaram, mas também por outros ao redor. Em alguns fóruns da internet, você encontrará vários relatos de usuários que tentaram, ou que até mesmo dizem ter conseguido, criar o seu próprio tulpa. E existe um relato em particular que mostra os riscos de uma experiência mal supervisionada. É bom que você saiba que essa história é vista como uma creepypasta, uma lenda urbana. No entanto, isso não quer dizer que ela não tenha elementos que sirvam de alerta para todos que tentem criar um tulpa, ou mesmo um amigo imaginário muito real. Tudo começou quando um estudante universitário estava precisando desesperadamente de dinheiro. Por meio da internet e jornais da cidade, ele acabou encontrando um emprego simples, que basicamente consistia em participar de um experimento psicológico. O jovem teria que ficar sozinho em um quarto, com sensores na cabeça, que mediriam a atividade cerebral enquanto ele tentava criar o que os cientistas chamaram de forma-pensamento, ou tulpa, para simplificar. Como o pagamento seria interessante e o estudante imaginou que não daria muito trabalho, ele logo aceitou o emprego e começou no dia seguinte. Em um quarto com apenas uma cama e uma mesa ao lado, o universitário recebeu a explicação do que fazer. Bastava tentar visualizar o tulpa, e caso o tédio ou a inquietação chegasse,
Ele não deveria se movimentar, mas sim imaginar o Tulpa se mexendo. Quando isso acontecesse, o jovem deveria tentar interagir com seu amigo, sempre tentando mantê-lo no quarto durante as 6 horas diárias da experiência. Não foi nada fácil no início, já que o estudante perdia a concentração rapidamente. Foi apenas no 4º dia que ele conseguiu manter o companheiro presente durante todas as 6 horas. Já na segunda semana, o jovem foi colocado em uma outra sala, muito parecida com a primeira, mas com alto-falantes nas paredes. Os cientistas explicaram que queriam testar se o rapaz conseguiria manter o Tulpa presente, mesmo com barulhos perturbadores e outras distrações. Assim, foram colocadas músicas altas, inquietantes, que tornavam o processo realmente complicado. Só que, mesmo com o uso desses artifícios, o estudante conseguiu manter o Tulpa no cômodo. De acordo com os pesquisadores, ele estava indo muito bem. Tanto é que, depois de 1 mês, ele já conseguia imaginar seu companheiro fazendo algumas atividades quando se sentia entediado, como uma conversa, jogos, danças e até malabarismos. Por um tempo, o estudante se comunicou tranquilamente com o amigo. Mas então as coisas ficaram um pouco estranhas. Um dia, o jovem contou sobre como tinha sido o encontro com uma garota de blusa amarela. Só que a blusa não era amarela, mas sim verde. E o Tulpa não só sabia disso, como ainda corrigiu o rapaz. Aquilo o deixou pensativo, e depois de perceber que a blusa era realmente verde, o estudante ficou um pouco assustado com a situação. Assim que explicou aos pesquisadores o que aconteceu, ele recebeu como resposta que aquilo era normal, afinal, o Tulpa fazia parte do subconsciente do jovem. E, em algum nível, o próprio rapaz sabia que estava errado. Sendo assim, tudo que o Tulpa fez foi acessar essa informação e corrigi-lo. O que foi assustador no início, logo se transformou em uma excelente habilidade. O jovem descobriu que seu companheiro imaginário conseguia acessar qualquer tipo de memória, desde páginas inteiras de livros até conteúdos da época do colégio. Por causa desses benefícios, ele passou a chamar o Tulpa com frequência quando estava fora do centro de pesquisa. O amigo invisível aparecia quando o rapaz estava com os amigos, com a mãe e, até certa vez, em um encontro. Como o estudante não precisava falar em voz alta para se comunicar com o Tulpa, ninguém sabia da presença dele. Após 4 meses frequentando o centro de pesquisa, os cientistas questionaram se o rapaz ainda estava vendo seu companheiro. A resposta afirmativa fez com que os pesquisadores parecessem satisfeitos com a situação. E, enquanto isso, a vida pessoal do jovem universitário se transformava cada vez mais. Basicamente, ele se afastou do mundo e deixou de sair, ou sequer responder seus amigos. Tudo porque estava sentindo que precisava apenas do seu Tulpa. Um dia, ele até foi confrontado por um amigo, muito irritado com essas atitudes. E entre os gritos de cobrança e indignação do amigo, o rapaz ouviu seu Tulpa lá do fundo da mente. Bata nele, disse o amigo invisível com irritação na voz. O jovem até planejava se desculpar, mas, assim que ouviu o comando mental, ele simplesmente acertou um soco no rosto do amigo. Esse foi o início de uma briga bem violenta, que terminou com o outro rapaz fugindo bastante machucado. No dia seguinte, depois de uma noite de celebrações com o Tulpa, o jovem parou para pensar em toda a situação. Quem estava irritado era o Tulpa, não ele. Quem queria partir para a agressão era o amigo invisível, não ele. Enquanto isso, na mente do rapaz, o Tulpa não parava de sorrir. Depois de explicar a situação para os cientistas,
Eles apenas riram da preocupação do rapaz. Disseram que não precisava ter medo de algo que estava apenas em sua imaginação. Até parecia um bom raciocínio e o jovem tentou acreditar nisso. Só que a ansiedade em torno do companheiro continuou, principalmente porque ele começou a mudar de forma. O Tupa estava mais alto, com um sorriso maligno e olhos ameaçadores. Isso assustou o jovem e ele decidiu que tentaria ao máximo não ver o amigo. O problema é que não foi fácil no início, afinal, o Tupa tinha se tornado uma presença constante em sua vida. Mesmo que tenha conseguido diminuir a frequência das aparições do companheiro, sempre que aparecia, ele estava ainda mais assustador. A pele pálida, os dentes mais pontudos, e de repente aquela música barulhenta passou a acompanhá-lo sempre que aparecia. O jovem ainda estava visitando o centro de pesquisa, já que precisava do dinheiro. O que ele não esperava era que a provável parte final da pesquisa seria um tanto, digamos, agressiva. Em determinado dia, 5 meses e meio depois do início do experimento, 2 homens grandes e fortes seguraram o rapaz antes que ele pudesse ir embora. Um terceiro homem apareceu, de jaleco dessa vez, e espetou uma agulha em seu pescoço. Tudo ficou preto. Ao acordar, o jovem estava de volta no quarto da pesquisa, só que agora amarrado na cama e com o seu Tupa em cima dele, rindo sem parar. O amigo invisível havia se transformado em uma espécie de criatura assustadora, com olhos fundos, feições distorcidas, postura torta e garras nas mãos. Antes que tentasse se soltar, o jovem primeiramente fez o que pôde para mandar o Tupa embora. Mas que de nada adiantou. Os cientistas também não explicavam o que estava acontecendo, então ele estava completamente perdido. De um lado, os pesquisadores injetando medicamentos, e do outro, o Tupa torturando sua mente, dizendo que esfolaria todo mundo que ele amava, começando por sua família. O rapaz disse que a criatura invisível ainda usou suas garras para cortar seu braço. Agora, se foi alucinação ou trabalho dos cientistas, é difícil dizer. A única coisa que o jovem sabe é que a cicatriz ainda está lá. Demorou, mas toda essa tortura acabou em algum momento. Um dia, o Tupa simplesmente ficou parado por várias horas observando o jovem. Foi então que ele sorriu e simplesmente saiu pela porta. Algumas horas depois, uma nova injeção, e tudo ficou preto novamente. Quando acordou, o rapaz não encontrou mais ninguém no centro de pesquisa. Mesmo com dificuldade para andar e localizar, ele cambaleou para fora do quarto e conseguiu ir embora. Ele não se lembrava de como chegou em casa. Logo, tomou um banho e ficou trancado em seu quarto por uma semana. Acabou que toda a experiência fez com que o jovem desenvolvesse ataques de pânico e tivesse pesadelos constantemente. A história termina com o rapaz dizendo que a polícia não encontrou nada no centro de pesquisa. Nenhuma prova dos experimentos, nomes dos cientistas ou origem do dinheiro. O que sabemos é que a irmã do rapaz foi vítima de um serial killer que esfolava as pessoas. Como essa tinha sido a ameaça feita pelo Tupa, o final do relato deixa a dúvida se a criatura invisível seria capaz de tomar o controle do corpo do jovem e sair por aí cometendo atrocidades. Que loucura, hein? O que você acha? Você conhece alguém que conseguiu criar um Tupa? Comenta aqui embaixo se você acredita nessa história e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau!